Olá! O objetivo dessa aula é entendermos o que é volume molar, mas para chegar lá eu vou passar por uma série de conteúdos e explicações sobre o gás. Quando nós estudamos o gás, nós precisamos saber de alguns valores exatos, como volume, que é o espaço que o gás ocupa, pressão, o que é pressão? Por exemplo, digamos que o gás está em um recipiente e a força que esse gás faz nas paredes desse recipiente é chamado de pressão. E temperatura. Essas três propriedades são as que nós precisamos de valores exatos para estudar o gás. Como as moléculas desses gases elas são diferentes, certo? Gases diferentes, moléculas diferentes, em quantidade de energia e de tamanho, é complicado falar dessas variáveis com uma precisão, mas não é impossível, é completamente possível no ensino superior. Mas no ensino médio, nós falamos de um gás ideal, que é uma forma generalista de pensar sobre os gases. Que acaba não sendo muito precisa, mas ajuda a entender muitos fenômenos. É por isso que a todo momento no ensino médio vamos estar falando de considere o gás um gás ideal. E como eu disse, quando nós falamos de um gás, as propriedades que eu mencionei, volume, pressão e temperatura são muito importantes. Por isso, nós temos alguns conceitos que são muito falados o tempo todo nos exercícios, né? Considere a pressão e a temperatura normal, considere ela ambiente. E para essas considerações, nós temos algumas siglas, que é a CNTP, que é a mais usada, e temos também a CATP, que significa condições normais de temperatura e pressão. Condições ambientes de temperatura e pressão. O que elas significam? Condições normais de temperatura e pressão. Significa que a temperatura aqui ela é de 273,15 Kelvin e a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera. Certo? ATM é a unidade de pressão. Condições ambientes de temperatura e pressão. É mais assim o que é comum de ser na temperatura ambiente. A pressão é 1 atm, mais a temperatura é de 25 graus Celsius. E o que é 25 graus Celsius? Para Kelvin, a gente soma 273,15. Então, é 25 mais 273,15. Kelvin. E é falando de CNTP que a gente chega ao volume molar. Se eu estou falando de volume molar, você já deve ter percebido que isso tem alguma coisa a ver com mol, né? Aquela quantidade química relacionada ao número de Avogadro. O que é o número de Avogadro mesmo? 6 vezes 10 elevado a 23, alguma coisa, né? Então, quando eu falo de volume molar, eu estou falando de seis vezes 10 elevado a 23 partículas, que normalmente são moléculas. Pode ser o quê? Oxigênio, metano,
sabe lá o que que é. Pode ser, tem diferentes tipos de gases, não é? E na CNTP, a gente vai dizer que na CNTP, o volume molar é um valor constante de 22,4 litros se estivermos falando de um gás ideal, certo? Então, qualquer gás ideal tem essa quantidade. Por que que a gente fala de gás ideal? Como eu falei, é muito mais complexo a gente medir o volume de cada gás exatamente, certo? Mas isso é feito na ciência para você saber exatamente qual é o volume molar daquele gás. Mas, para entender de uma forma inicial, generalizada, nós trabalhamos com gás ideal, que traz uma boa aproximação para esses valores, apesar de não ser exata. E o que quer dizer o volume molar? Ele quer dizer que 1 mol de uma substância qualquer, pode ser oxigênio, pode ser gás metano, qualquer substância, certo? Em que a gente está contando as partículas, 1 mol de moléculas desse gás vai ocupar o espaço de 22,4 litros. É muita coisa? É muita coisa. Imagina, por exemplo, 1 mol de água líquida. São quantos ml mesmo? São 18 ml. Mas se ele entrar para o estado gasoso completamente, qual é o espaço que ele tende a ocupar de acordo com o gás ideal? 22,4 litros. É muita coisa. É exatamente por isso que as panelas de pressão têm todo aquele risco de explodir, né, perigosamente. Você tem que tomar várias precauções. Tem válvulas de emergência, tem que verificar se a válvula está bem limpa, se ela não está obstruída. Essas coisinhas assim que são importantes. E aqui fica um desafio para você. Leia sobre o acidente com o nitrato de amônio que aconteceu no Líbano esse ano. Vai dormir pensando nisso, pensando também em tudo que eu falei aqui sobre volume molar, sobre gases. Vai pensando sobre isso e o acidente do Líbano. Entenda lá pelas reportagens o que foi que aconteceu, por que que o nitrato de amônio explodiu. E aí você vai entender, eu espero que entenda, né? Esse é o desafio, o porquê, qual é o motivo de ter acontecido aquela onda de choque, que foi como se fosse um tiro de vento, que tem tudo a ver com o que eu acabei de explicar, ok? Anotou todas essas informações até aqui? Volume molar, certo? Que era o nosso objetivo. Anota todas essas informações, porque elas são importantes para você, elas vão ser importantes para poder entender estequiometria no segundo ano. Se você não entendeu as coisas que eu falei até aqui agora, né? Agora, até aqui, enfim, me mande a sua dúvida lá no WhatsApp, ou então coloca aqui nos comentários, porque agora eu vou falar de um pouco mais sobre esse assunto, só que vai complicar um pouco mais. Então, ter entendido até aqui é uma vitória e é muito importante, espero que você tenha anotado. Quando nós falamos de gases ideais, é muito comum a utilização de uma fórmula que é muito famosa e normalmente estudantes assim de vestibular, Enem, essas coisas assim, eles costumam ter essa fórmula na cabeça decorada, certo? E existem também outras fórmulas que vêm dessa. E faz muito mais sentido a gente compreender como essa fórmula, que é o que eu vou falar agora, do que decorar todas as outras fórmulas que vêm dessa. Porque se você entender como funciona essa, não vai precisar decorar as outras. Ela basicamente é PV igual a N RT. P é pressão, certo? V, volume. Lembra, né, das constantes que eu falei que são importantes para os gases? Temperatura. T, a temperatura. E essa temperatura, muita atenção a ela, quando a gente trabalha com essa fórmula,
é muito melhor que essa temperatura seja sempre em Kelvin. Unidade de medida de Kelvin. Porque se ela não for em Kelvin, corre o risco da conta dar errado. N é o número de mol e R é uma constante. Se é uma constante, significa que é um valor que vai ser dado e é sempre o mesmo valor. Para qualquer fórmula, é claro que as unidades dele também importam. Mais um assunto que a gente vai discutir bastante no ano que vem, de Química, que as unidades sempre importam. Você nunca pode dizer que o resultado de uma conta é 2. 2 o quê? Você tem que dizer o que é 2. Não pode ser simplesmente 2. Porque, por exemplo, 2 gramas é muito diferente de 2 miligramas. Se você pega um medicamento que era 2 miligramas para uma criança e dá 2 gramas, você pode matar a criança. Digamos que você seja, por exemplo, um auxiliar de enfermagem. Você tem que saber que unidades são importantes. Normalmente, os exercícios eles vão falar assim, que ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura é constante na situação que ele está propondo no exercício. E aí ele tem uma situação 1 e uma situação 2, que é um antes e um depois. E a gente pega essa fórmula, né, PV igual a nRT, a gente passa todo esse lado aqui que está multiplicando para cá dividindo. Que ele vai ficar assim, PV, nRT. E a gente reconhece que tem um momento antes e um momento depois, não é? Então, eu tenho um momento antes de pressão, eu tenho um momento depois, ou um momento antes de volume. O número de mol, né, essa conta aqui, ela vai dar errado se a gente variar a quantidade de gases. Esse tipo de coisa não pode variar. Então, o número de mol não tem antes e depois. Não nesses exercícios fáceis aqui, que acontece muito no ensino médio, tá? Então, o número de mols, a gente não vai considerar um antes e um depois dele. O R é a constante, como eu falei, é sempre o mesmo valor, então não tem antes e depois. Um valor só. A temperatura, sim, tem o antes e o depois. E aí a gente vai igualar isso daqui ao segundo momento. Depois, a pressão depois, o volume depois, número de mols, o R, e a temperatura depois. A primeira coisa que a gente vai fazer é que do lado da igualdade, desse lado da igualdade, desse lado da igualdade, tem um NR aqui dividindo, um NR aqui dividindo igual. A gente não precisa disso. Já que eles são iguais, eles não interessam. A gente vai cortá-los. E vai sobrar só P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E aí o exercício vai falar para você assim, nesse exercício aqui tem uma situação aqui em que a temperatura é constante, né? Mas a pressão e o volume mudam. Aí ele quer saber qual é uma das pressões e qual é um dos volumes. Mas ele falou que a temperatura é constante. Aqui não era constante, o N e o R, e eu cortei, eu vou fazer a mesma coisa aqui quando a temperatura for constante. E a fórmula vai ficar assim. P1V1 igual a P2V2. Mas ele falou no exercício, na verdade, que o volume é que é constante e a pressão e a temperatura variam. Então, eu vou trabalhar só assim. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ah, não, ele falou que a pressão que é constante, o volume e a temperatura variam. Então, eu vou trabalhar assim no exercício. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É isso, então, que eu queria falar para vocês. Espero que tenham compreendido. Em caso de dúvidas, mandem as dúvidas são importantes. Mesmo que você pense assim, essa dúvida ela parece muito idiota. Não tem problema, as dúvidas são todas importantes. Quando você faz uma dúvida, você pode até descobrir a resposta 2 segundos depois que você fez a pergunta. Mas só de você ter feito a dúvida, você coloca o seu cérebro para trabalhar.